Olá, meu nome é Márcia Martins dos Passos, sou aluna do curso de doutorado em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina, Brasil. Esta pesquisa, intitulada Avanços e Retrocessos na Atuação do Professor Alfabetizador no Brasil durante o Ensino Remoto, foi realizada juntamente com a minha orientadora, professora doutora Shirley Domingues. Esta apresentação tem por objetivo principal compreender quais os desafios enfrentados pelos professores alfabetizadores durante o período de aulas na pandemia. Como doutoranda e orientadora de um programa de pós-graduação e atuando em contextos de ensino diferentes, a orientanda sendo pedagoga em uma escola de educação básica e a orientadora formando professores dos anos iniciais, por vezes, em nossos encontros de orientação, discutimos e refletimos sobre os problemas enfrentados pelos professores alfabetizadores durante aquele momento tão peculiar para a educação. Nos encontros, várias vezes nos questionamos: quais foram as principais dificuldades enfrentadas por esses professores? Em que medida a formação dos professores contribuiu para que eles superassem os desafios com os quais se depararam no ensino remoto? Em busca de respostas e com o propósito de identificar quais as principais dificuldades pelas quais passaram os professores do ciclo de alfabetização e como a formação desses profissionais impactou no enfrentamento delas, nos propomos a investigar as pesquisas publicadas no Brasil no período de 2020 e 2023 e que discutem e refletem a referida temática. Para o desenvolvimento do estudo em questão, nos dedicamos a mapear pesquisas acadêmicas com possíveis indicativos sobre a formação dos professores alfabetizadores e a atuação deles durante o período da pandemia da Covid-19. A metodologia utilizada define-se como revisão integrativa, a partir da qual identificamos 6 artigos que problematizaram o tema em questão. Em uma fase subsequente, uma avaliação minuciosa dos artigos pré-selecionados foi conduzida, enfatizando a identificação de categorias de análise. Esse processo constituiu em uma análise detalhada dos artigos e a sua aderência estabelecidas pela pesquisa. Após a leitura integral dos artigos selecionados e a identificação das possíveis categorias de análise, procedeu-se à revisão da questão orientadora da pesquisa. Como a formação dos professores alfabetizadores afetou a atuação desses profissionais durante a pandemia? O objetivo foi garantir que os artigos escolhidos oferecessem respostas pertinentes e adequadas a essa questão norteadora. Após esses achados, iniciou-se a leitura na íntegra dos 6 artigos que atenderam a princípio aos critérios de busca junto ao portal de periódico da CAPES. Esse processo favoreceu a organização de 3 categorias de análise, as quais correspondem às temáticas abordadas de modo mais recorrente junto aos artigos que tiveram como objeto de estudo a formação do professor alfabetizador durante a pandemia, sendo elas: transição do ensino presencial para o remoto, adaptação de estratégias de ensino e material didático, formação docente. No que se refere à primeira categoria de análise, transição do ensino presencial para o ensino remoto, encontramos nos estudos analisados referências à necessidade de adaptação dos professores ao uso das novas tecnologias. Nesse aspecto, ganhou relevância a preocupação das instituições e sistemas de ensino para adaptarem o mais rapidamente possível as aulas ao formato virtual. No bojo dessa mudança, os professores precisaram, antes de tudo, aprender a usar os recursos disponíveis. Ao mesmo tempo, foi preciso organizar e adaptar o material didático para as aulas remotas sem perder de vista um aspecto essencial, que motivasse e envolvesse os alunos, além de possibilitar de alguma forma a interação do professor-aluno, bem como alunos e alunos. Outro desafio que merece destaque nessa primeira categoria de análise diz respeito à habilidade dos professores para usarem as plataformas de aulas virtuais disponíveis. A pandemia desnudou outra realidade que parecia desconhecida de grande parte dos brasileiros. Muitos docentes nunca haviam usado os recursos disponíveis pelas escolas, secretarias de educação ou sistemas de ensino para as aulas remotas, o que gerou muita angústia nos professores e atrasou o calendário letivo, pois os professores precisaram primeiramente conhecer as plataformas e serem treinados para usá-las.
Usar novas metodologias, adequando o ensino presencial ao contexto remoto, não poderia ser feito apenas com os recursos didáticos usados nas aulas presenciais. Portanto, a adaptação desses recursos foi outro aspecto destacado pelas publicações em análise. No que se refere a esse aspecto, algumas questões foram essenciais. Primeiramente, foi preciso adaptar os materiais impressos para os alunos que acompanhavam as aulas remotas, tendo como preocupação ainda que envolvê-los e motivá-los para que se envolvesse de fato nas atividades propostas, o que se mostrou um desafio para grande parte dos docentes. Além disso, foi necessário organizar e disponibilizar material também para os que não tinham acesso às aulas remotas e aos materiais disponíveis virtualmente. Aprender a usar as novas tecnologias para ministrar as aulas remotas e adaptar os materiais didáticos caracterizou-se como um processo de capacitação docente pela qual os professores precisaram passar, qualquer que fosse a formação desses profissionais. E demandou, como destaca Silva 2023, extensa pesquisa e estudo, tornando essencial o aprimoramento constante para conduzir um trabalho pedagógico significativo. Ainda segundo o estudo do citado autor, esse processo revelou-se essencial para o desenvolvimento de habilidades e experiências inovadoras na prática pedagógica dos professores do ciclo de alfabetização, que enfrentaram os desafios com dedicação, pesquisa e reflexão, mesmo diante de obstáculos desconhecidos. Ainda no que se refere à formação docente, merece destaque as reflexões apresentadas por Ferreira, Michel e Nogueira 2022. De acordo com os autores, com a volta às aulas presenciais, ainda que muito lentamente, as professoras alfabetizadoras necessitaram de suporte e formação para estruturar o trabalho pedagógico, sobretudo porque o processo de isolamento social e a pandemia deixaram lacunas socioemocionais que podem ser consideradas o comprometimento por parte do poder público em proporcionar infraestrutura adequada e formação docente naquele momento crucial foi de suma importância. Por outro lado, a negligência dessas responsabilidades intensificou os desafios no retorno presencial, pois não foi pouco o estresse gerado e os possíveis impactos no bem-estar dos profissionais da educação. Ao finalizar nossas reflexões, a partir dos artigos analisados, concluímos que os professores enfrentaram inúmeras dificuldades, mas foram muitos os que demonstraram comprometimento em aprender e utilizar novos recursos tecnológicos disponíveis, o que levou a práticas reflexivas baseadas em pesquisa e melhoria constante. A formação tradicional frequentemente envolve interações sociais significativas, que foram limitadas durante a pandemia, levando a sentimentos de isolamento entre os professores. As mudanças tecnológicas e pedagógicas, por outro lado, exigiram que os professores se mantivessem atualizados constantemente, uma tarefa desafiadora, sobretudo porque grande parte deles precisou dividir o trabalho docente com as tarefas domésticas. Os resultados indicam que a formação de professores alfabetizadores durante a pandemia teve um impacto substancial na adaptação das práticas educacionais. A formação continuada foi essencial para permitir que os professores se ajustassem ao ambiente digital e implementassem efetivamente o ensino remoto. A necessidade de desenvolver programas de formação mais direcionados a esse contexto emergiu como uma das principais conclusões da revisão. Os resultados da revisão indicam que a formação de professores alfabetizadores durante a pandemia foi impactante na adaptação das práticas educacionais. A formação continuada desempenhou um papel crucial na preparação dos professores para lidar com o ensino remoto. O comprometimento demonstrado pelos professores em aprender e usar tecnologias digitais, porém, é uma evidência da resiliência do corpo docente. Obrigada pela atenção.